Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente nesta data, dia 8 de dezembro de 2020, uma terça-feira. Iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos: deputado Itamar Borges, deputada doutora Damares Moura, deputado delegado Olim, deputado doutor Jorge Lula do Carmo. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, público da TV Alesp, assessoria presente, os policiais militares. Senhor presidente, hoje eu venho a essa tribuna para falar, primeiro agradecer a Deus por esse período em que estou deputado nessa casa e agradecer aos nobres pares por ter a oportunidade de aprovar meu primeiro projeto. Na semana passada, na quarta-feira, nesse plenário, foi aprovado o projeto de lei de minha autoria, que tem o número 1032 de 2019, que versa sobre regularização urbana e fundiária no estado de São Paulo. E é bom lembrar, senhor presidente, que a União aprovou em 2009 e aperfeiçoou em 2017 a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Essa lei versa sobre regularização fundiária no país, no nosso país, todo o território nacional. É claro que ela transmite também competência para o Estado e para os municípios. Mas esse Estado, o Estado de São Paulo, maior estado da federação, não dispõe de uma lei específica para regulamentar a lei federal, ou aperfeiçoar, ou dar eficácia para ela também, no que diz respeito à questão da regularização urbana e fundiária. E a regularização fundiária é importante porque nós temos no território nacional, no território do estado, e no território dos municípios, diversos empreendimentos da CDHU, a particulares, loteamentos, comunidades, que antigamente chamávamos de favelas, hoje comunidades, que pendem-se de regularização fundiária. E os moradores que lá residem, ficam anos e mais anos sem acesso, sem direito ao acesso à terra, sem direito ao acesso à segurança jurídica, porque o Estado, muitas vezes, são omissos a regularizar esses empreendimentos. É bem verdade que a responsabilidade pela regularização, muitas vezes, é do particular, é daquele que promove o empreendimento. Mas o Estado, muitas vezes, também é omisso. Deixa de fiscalizar, deixa de tomar as providências para regularizar, ou para não permitir que os diversos parcelamentos irregulares no Estado sejam implementados, muitas vezes fechando os olhos para isso, ou tendo até interesse em que se prolifere a ocupação irregular, e, além de ser omisso, não promove a regularização. Então, essa lei, que eu espero que o governador João Dória tenha a sensibilidade de regulamentar, de fazer com que ela seja sancionada, para que nós tenhamos uma norma eficaz no Estado de São Paulo para permitir a regularização, a segurança jurídica de milhões de famílias, milhões de pessoas que, por falta de condições, de alternativa, elas são empurradas para a grande periferia da cidade de São Paulo, da grande São Paulo,
e das cidades do interior do nosso estado. E esse projeto de lei, ele tem como objetivo garantir essa segurança jurídica, promover essas famílias, em tempos em que o governador aqui no estado de São Paulo, ao invés dele promover regularização ou a construção de unidades habitacionais, ele extingue o SDHU. Ele acaba com aquela empresa que tinha a responsabilidade de promover moradia para a nossa população paulista. Então, o que essa lei, se for sancionada pelo governador, tem como objetivo é de regularizar, promover, garantir dignidade, garantir segurança jurídica, garantir escritura, garantir elementos, normas que permita que cada família, que cada pessoa possa ter o seu documento e ter a sua dignidade. Porque não há coisa pior do que você viver numa insegurança, numa incerteza, se vai ter melhoria, se vai ter infraestrutura, quiçá documento, e essa lei, esse projeto de lei, se for transformado em lei, tem esse objetivo. Então, quero, para concluir, senhor presidente, agradecer aos pares, agradecer às pessoas que ajudaram, que votaram favoravelmente esse projeto, dizer que ele será um projeto de cunho social, de cunho muito importante para o nosso estado, especialmente para as famílias que ainda residem no estado, como a metrópole de São Paulo, como o maior estado da federação, ainda moram de forma clandestina, de forma irregular, de forma insegura, exatamente por falta de políticas públicas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, o deputado Major Meca. Deputado Castelo Branco, Vossa Excelência tem o tempo regimental de 5 minutos. Pequeno expediente do dia 8 de dezembro de 2020, terça-feira, deputado Castelo Branco vem a esta casa para uma denúncia, para um alerta, para um aviso. Você, população de São Paulo, precisa saber, e é minha função como deputado estadual, alertá-lo do que ocorre de errado. E na minha humilde opinião, está tramitando nesta casa o projeto de resolução número 19/2020, que propõe a modernização, aspas, bem grande para este nome, das ferramentas de gestão desta casa. A quem interessa isso? Por que no apagar das luzes, no final do ano, tenta-se de forma acelerada, rápida, imprudente, queimando etapas, aliás, como sempre estão fazendo aqui, de aprovar isso? Se não, vejamos os nossos argumentos. Em primeiro lugar, a redação do texto da reforma administrativa da Assembleia Legislativa foi elaborada a portas fechadas, escrita por funcionários da Secretaria da Fazenda, com pouca experiência em casas legislativas e sem qualquer participação de técnicos desta casa. Servidores concursados com muitos anos de experiência e com profundo conhecimento prático do que acontece aqui. Como é que eu estou manobrando esse navio sem consultar o marinheiro que está na casa de máquinas, que está no radar? Enfim, não dá. O texto proposto, ele propõe uma reforma de racionalização e um avanço no planejamento dos servidores administrativos. Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é um desmantelamento de vários serviços administrativos dessa casa, sob um pano de fundo de modernização, o que não ocorrerá, como nós vamos ver a seguir. Toda a argumentação arrolada na justificativa da proposta baseia-se em visões pessoais desses servidores da Secretaria da Fazenda do governo e no conceito de eficiência importada da cabeça do novo governador sentado lá na sua cadeira no Palácio dos Bandeirantes. A Assembleia Legislativa de São Paulo, para realizar uma boa reforma administrativa, e ninguém está dizendo aqui que não precisa, ela é necessária como em qualquer órgão, mas ela, na contramão, prevê a criação de novos órgãos, a extinção de cargos vagos e a manutenção de uma estrutura interna sem funções claras. Tem coisa esquisita aí.
teremos uma reforma, entre aspas, que não privilegia o princípio da transparência. Atenção. E não privilegia a descentralização das funções administrativas. Então, é uma proposta antagônica. Ele fala uma coisa e faz outra. Se não, vejamos. Quanto à economia que supostamente seria feita, 35 milhões de reais. Ora, ela decorre da extinção de 217 cargos vagos. Ora, se o cargo já está vago, não tem dinheiro. Então, que economia é essa? Né? Na verdade, ou melhor, a alteração da estrutura, ela existe aumento nos gastos da casa da ordem de 1,2 milhões por ano. A presidência pretende criar cargos que não serão providos pelos atuais coordenadores. O projeto de resolução propõe novas estruturas na Assembleia Legislativa de São Paulo, como, por exemplo, a assessoria de gestão de processo e a criação da coordenadoria de contratações. Novas estruturas ficarão direcionadas e subordinadas à Secretaria-Geral Administrativa, chamada de SGA. Logo, vai concentrar ainda mais poder. Lembrando que quem escolhe o secretário da SGA é o presidente da Assembleia. Portanto, aumenta a concentração de poder, o que é ruim para a administração pública. Assuntos que ficaram de fora dessa reforma e deveriam ter entrado, já que ela prepara o futuro, já que ela pressupõe o bem. A disparidade e a desproporção entre os cargos efetivos e os cargos em comissão. Para você ter uma ideia, hoje são 557 cargos efetivos providos e 2.572 cargos em comissão providos, proporção de 1 para 5. Utilidade e custo sobre a estrutura do NAI, Núcleo de Assuntos Estratégicos, ouvidoria e corregedoria. C, a falta de concurso público, o último foi há 10 anos atrás. E, finalmente, a utilização indiscriminada de estagiários em órgãos estritamente administrativos. Hoje são 250 estagiários na Assembleia Legislativa de São Paulo. Encaminhando para o final, senhor presidente, a pergunta que se faz: por que precisamos aprovar esta reforma antes do recesso? Para que isso? Para que essa pressa? A quem interessa essa pressa? A implementação dessa reforma não deveria ficar a cargo da nova mesa, que será definido em 15 de março de 2021? É uma pergunta que eu faço e que gostaria de ter uma resposta. Finalmente, terminamos aí a apresentação? Nossa defesa é para que esta proposta de resolução seja deliberada somente após o recesso, para que a gente possa fazer isso com calma, com um método, ouvindo as diversas partes da casa e, consequentemente, precedida de uma comissão que possa analisar, caso a caso, parte a parte, o regimento interno. Sabemos que o regimento interno precisa de uma modernização, ele é muito antigo, mas nós sugerimos que isso seja feito com calma, com cautela e de forma processual, de maneira a ouvir todas as partes envolvidas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Questão deputado. de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. O senhor quer assumir a presidência? Não, vou falar daqui de baixo. Pois não, senhor presidente. Uma comunicação. Presidente, primeiro dizer que eu não poderia deixar, mesmo estando no meu gabinete, descer aqui, até porque ouvi algumas falas do deputado Castelo Branco e, por sinal, algumas bobagens ditas pelo deputado Castelo Branco a respeito de um projeto. Deixar claro, em primeiro lugar, quando ele fala de modernização de regimento interno, ninguém está falando de regimento interno, nós estamos falando da administração da casa. Em segundo lugar, quem assina essa proposta, deputado Castelo Branco, não é nenhum funcionário, sou eu, como presidente dessa casa. Então, quando Vossa Excelência vem e impõe na tela, dizendo que funcionários estão propondo uma reforma administrativa para a casa, Vossa Excelência comete um grande erro, porque fui eu que assinei essa proposta. E tudo aquilo que eu assino, eu defendo, porque eu sei o que eu estou falando. 4 anos eu sou gestor dessa casa. Há 4 anos eu vivo no dia a dia as dificuldades que a gente enfrenta
como, por exemplo, para comprar um pacote de açúcar. Você sabe quanto tempo hoje demora para comprar um pacote de açúcar na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Castelo Branco? Eu te respondo, 300 dias. Entre o pedido para você comprar um pacote de açúcar e o pacote de açúcar chegar aqui, deputada Janaína, são 300 dias que demora. A Assembleia Legislativa e a última mudança administrativa foi feita em 1996, há mais de 20 anos. Naquela época não existia computador, não existia internet, não existia sistemas de administração. O modelo que nós temos hoje, que funcionou muito bem até hoje, é o modelo arcaico e o modelo ultrapassado. Quando a gente propõe, a mesa diretora propõe uma alteração, não é no apagar das luzes, porque eu nunca me furtei, vários deputados aqui participaram do Colégio de Líderes, em estabelecer o debate com os parlamentares. Agora, vir aqui, utilizar uma posição de um pequeno grupo de funcionários da Casa, porque eu reconheço esse texto aqui, Vossa Excelência tirou de um documento assinado pelo sindicato da Casa. Tudo que está dito aqui, que Vossa Excelência subiu na tribuna e disse como verdade, é uma parte da história. Eu, ao longo da minha vida pública, deputado Castelo Branco, sempre tive a possibilidade de dialogar com os parlamentares quando eu tenho dúvida em cima de algum tema. Agora, eu me sinto muito afrontado quando Vossa Excelência sobe nessa tribuna e diz que um projeto assinado por mim foi feito por terceiros. E mais afrontado ainda, quando Vossa Excelência diz que foi o governador João Dória que assinou esse projeto. Falou, patrocinado pelo governador João Dória. A tua palavra utilizada foi exatamente essa, patrocinado pelo governador João Dória. Então, eu fico muito triste, porque ao longo dos últimos anos me dediquei e me dedico ao controle da Casa, à gestão da Casa, não é fácil administrar a Assembleia de São Paulo, e ver esse tipo de posicionamento desta maneira como Vossa Excelência traz à tribuna no dia de hoje. Se Vossa Excelência tem qualquer tipo de dúvida quanto ao texto que nós apresentamos, eu estou plenamente, como sempre tive a Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre teve as portas abertas do meu gabinete para discutir, dialogar. Agora, se é o retrocesso que Vossa Excelência quer para o Poder Legislativo, não tem problema nenhum. É só votar contra, obstruir, colocar suas posições contrárias, mas não vi uma emenda de Vossa Excelência a esse projeto para melhorar, para aperfeiçoar, para dialogar. Então, venho aqui humildemente dizer a Vossa Excelência, até pela relação de respeito e carinho que tenho pelo parlamentar Castelo Branco, né, que não concordo com a posição ofertada por Vossa Excelência nessa tribuna, e acho, como fazem muitos deputados aqui, que estão me procurando para entenderem quais são os objetivos, aonde a gente quer chegar dentro da administração da Casa, para poder dialogar, para melhorar a atividade parlamentar de cada um dos deputados e proporcionar que cada um dos parlamentares possa otimizar o dinheiro público, reduzindo custos, sim, mas melhorando a atividade parlamentar para aqueles que mais precisam. Obrigado, presidente. Desculpa extrapolar o tempo. Muito obrigado, senhor deputado. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Um minutinho só, por gentileza, senhor deputado. Eu quero chamar, que nós temos o horário aqui, gente. Eu tenho ainda vários deputados para falarem. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputado Alex de Madureira. Deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes na casa, os funcionários, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp. Primeiramente, gostaria de confirmar a realização de uma reunião da Frente Parlamentar pela Celeridade na Adoção de Bebês para a próxima segunda-feira, dia 14 de dezembro, às 10h30 da manhã. Diferentemente da última reunião, esta será aberta, porque o objetivo é debater a minuta de projeto de lei que li aqui nesta tribuna ontem. Ontem mesmo, encaminhei essa minuta para todos os membros da frente e reitero que os demais colegas também são convidados a dialogarem sobre essa minha proposta. Então,
o primeiro aviso, dia 14 de dezembro, às 10h30, pela Rede Alesp, haverá um encontro, uma reunião da Frente Parlamentar pela Celeridade na adoção de bebês, a fim de debater a minuta de projeto de lei, projeto este que eu pretendo protocolizar nesta casa ainda neste ano de 2020. Eu queria aproveitar a presença de vários colegas no plenário para pedir assinatura num ofício que foi preparado pelo meu gabinete, ofício este endereçado ao senhor secretário Antônio Carlos Rizek Maluf, com o objetivo de alterar a sistemática de indicação de emendas impositivas. A vivência parlamentar muito nos ensina. O ano passado, eu, com muito sofrimento, por ter que alterar todas as minhas emendas no último dia do prazo, percebi a necessidade de apresentar uma PEC aqui nesta casa, com o fim de possibilitar que o parlamentar indicasse, no mínimo, 50% de suas emendas impositivas para a saúde, porque, infelizmente, o Poder Executivo interpretou que os 50% seriam o máximo, num raciocínio absolutamente contrário, a qualquer regra de hermenêutica, quando falamos em termos de garantias. Pois bem, aprendi isso em 2019, apresentei a PEC, infelizmente não conseguimos aprovar nesse ano, mas tem parecer favorável do deputado Gilmaci, que todos sabem que é um deputado muito rígido na CCJ, então quero crer que aprovaremos esse projeto. E o que foi que eu percebi em 2020? Percebi que existe uma incompatibilidade entre o sistema de indicação de emendas para a saúde e outras searas. O deputado que indica a emenda para a saúde, não importa o valor, ele está autorizado a indicar essa emenda para custeio, ou seja, para manutenção daquele equipamento de saúde. Quando o deputado indica, por exemplo, para a área social, ele não tem essa mesma autorização. E isso gera um desvirtuar. Por quê? Porque muitas vezes o que a entidade precisa, aquela casa que acolhe idosos, que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade, que acolhe pessoas com deficiência, muitas vezes essas instituições precisam de dinheiro para comprar o alimento do dia a dia, de dinheiro para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz, ou seja, para o custeio. E nós só podemos destinar emendas para aquisição de equipamentos, ou, dependendo da situação, para a realização de obras. Podemos estar diante de uma instituição muito carente, mas que não demande comprar equipamentos nem realizar obras. E está precisando do dinheiro para comprar comida, o deputado tem a verba e não pode mandar. Semana passada eu passei por uma situação esdrúxula, desculpa o termo, de um orfanato precisando fazer reparos no berçário. Eu tinha o dinheiro para enviar, mas como o prédio não pertencia à instituição, eles não poderiam receber para fazer os reparos necessários. Então eu teria que, em uma semana, convencer o prefeito a doar o imóvel para aquela ONG, que já administra a entidade há vários anos. Então, eu entrei em contato com o secretário Maluf, expus a situação, pedindo autorização, esse ano já não dá mais, para no próximo ano, que os deputados possam indicar emendas para a área social, também para custeio, como fazem na seara da saúde. Vou finalizar, presidente. O secretário ficou de dar um retorno, mas eu entendi que seria interessante materializar num ofício, e aí aqueles colegas que eventualmente tenham vivenciado as mesmas dificuldades que eu vivenciei esse ano, estão convidados a assinarem o ofício comigo, tá bom? Eu vou colher essas assinaturas entre hoje e amanhã, para já encaminhar para o senhor secretário na quinta-feira. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Próximo, deputado Coronel Telhada, falarei posteriormente. Deputado Gil Diniz, deputado Maurici, deputado Douglas Garcia. Pela lista suplementar.
deputado Itamar Borges, deputado delegado Olim, deputado Frederico Dávila, eu solicito ao deputado Castelo Branco, pode ser, Castelo, assumir a presidência? Tendo em vista, é o que o senhor falará mais à frente. Solicito ao deputado Castelo Branco, por gentileza, que assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. Próximo orador inscrito para o pequeno expediente do dia 8 de dezembro de 2020, nobre deputado Coronel Telhada. Obrigado, senhor presidente. Senhora e senhores deputados, a todos que se encontram aqui no plenário, a todos que nos acompanham pelos gabinetes, a todos que nos acompanham pela rede Alesp, quero saudar a assessoria policial militar aqui presente, na figura do soldado Tiago e da soldado França, e também do outro lado lá, a cabo Bruna, em nome de quem saúdo sempre a nossa assessoria policial militar. Hoje, dia 8 de dezembro de 2020, uma terça-feira, quero iniciar, como sempre, saudando os municípios aniversariantes, que hoje são muitos. Hoje nós temos os municípios de Palmares Paulista, Nova Castilho, Votorantim, Mariápolis, Guararapes, Guarulhos, Campinas, Mendonça, Pereiras, Caconde, Parapuã, Diadema, Dracena, Jandira e Mauá. Um abraço a todos os amigos e amigas dessas várias cidades que aniversariam na data de hoje. Eu quero mandar um abraço especial aqui para meus amigos em Guarulhos, onde eu tenho bastante contato. O prefeito Guti, que foi reeleito lá, o Marcão, Marcos Vinícius, meu amigo também. Enfim, a todos, Rafael, a todas as pessoas que nos acompanham lá em Guarulhos. Um abraço a todos os amigos e amigas. Quero concitar a todos os deputados, estou iniciando uma campanha hoje na rede social, gostaria de ter o apoio dos deputados, onde diz o seguinte: a vida de policiais importa, as vidas de policiais importam. Por quê? Nós vimos aí todo mundo, as vidas negras importam, e as vidas policiais importam. Por que eu falo isso? Porque nossa vida não vale nada, a vida de policial não vale nada para uma parte da imprensa, a vida do policial não vale nada para determinadas autoridades no Estado brasileiro, em todos os estados da federação. Então nós estamos aqui fazendo essa campanha, põe novamente lá, Machado. Vidas de policiais importam, e lá estão os policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, coloca na tela, por gentileza, Polícia Federal, Polícia Técnica Científica, a Polícia Penal recém-criada e as polícias municipais. Então todas vidas importam. Como a dos policiais nunca foi valorizada, nós estamos aqui fazendo essa campanha que vidas de policiais importam. Estou fazendo adesivos aí, vou mandar depois distribuir para os deputados, e aquelas pessoas que quiserem também adquirir o adesivo, é só entrar em contato conosco, que nós mandamos também. Pode voltar para mim, por favor. Hoje, dia 8 de dezembro, é um dia triste para a história militar mundial, porque faleceu hoje, com quase 97 anos, quase, faria em fevereiro, o general Chuck Yeager. Para quem não sabe, o general Chuck Yeager é um veterano da Segunda Guerra Mundial, e foi o primeiro homem a romper a barreira do som em 1947. É um homem que fez história na aviação e merece toda a nossa consideração. Coincidência, deputado Castelo Branco, o senhor é que é aviador também, o dia 8 de dezembro é um dia especial na aviação, porque é o falecimento do Chuck Yeager, é o falecimento do Coronel Braga, que foi um grande fumaceiro, né, da Esquadrilha da Fumaça, e também do Bertelli, que era um grande piloto civil de acrobacia. Os três faleceram no dia 8 de dezembro. Então, nossos sentimentos a toda a família desses heróis que já se foram. Eu quero falar aqui da morte de um policial militar. Esse policial militar morreu num acidente de trânsito lá no Rio de Janeiro. É o policial militar, cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, André Nunes Batista, que morreu num acidente de carro quando ele estava dirigindo para a secretária do Instituto de Transporte, Trânsito e Transporte da cidade de Campos.
Eles sofreram um acidente, o cabo André Nunes Batista morreu no acidente e a secretária Heloísa Landim acabou ficando ferida, ela e a advogada dela, a dona Elisa Abud também. Infelizmente, as nossas estradas estão muito perigosas, muito perigosas. Nós precisamos rever a nossa legislação de trânsito, ser mais severa. Os acidentes de trânsito continuam acontecendo, muitas vezes por imprudência, motoristas embriagados, não estou dizendo que é esse caso, mas ocorrem diariamente acidentes terríveis e nós precisamos ter atenção para isso também. Senhor presidente, eu peço a permissão de Vossa Excelência para ler um e-mail que eu recebi ontem a respeito da Fundação Casa. Boa tarde, deputado. Acho que não sei se os demais deputados receberam essa carta também. Vem lá da Fundação Casa, do senhor Renato. Boa tarde, deputado. Estamos entrando em greve, pois estamos sem condições de continuar correndo o risco de vida dentro das unidades da Fundação Casa. Os motivos são vários. Desde total falta de segurança até mesmo a questão de saúde por conta do Covid-19. Foram várias tentativas de conversar e chegar em um acordo, porém a resposta do governo é não. Estamos vendo o Tribunal de Justiça aprovando o plano de saúde para magistrados e nem o plano de cargos e carreiras está sendo cumprido desde 2014. Estamos sem avaliações, inúmeros casos de servidores agredidos fisicamente, psicologicamente e sofrendo assédio moral. Peço, como eleitor do senhor, que leve essa mensagem para o plenário da Alesp. Muito obrigado. Então vai aqui o grito de socorro dos funcionários da Fundação Casa, que alegam aqui que estão sem o cumprimento do plano de carreira, sem apoio, e nós aqui faremos um ofício ao presidente, ao dirigente da Fundação Casa, para que dê atenção a esses problemas. Só para fechar, senhor presidente, nós recebemos vários e-mails de que estão ocorrendo muitos problemas de pancadões no interior do estado de São Paulo. O pancadão é uma desgraça que acontece em todo o estado, também com esse governo frouxo, né, Frederico? Com esse governo frouxo que nós temos aí, a polícia não pode trabalhar, o pancadão tem mais é que crescer mesmo. E o pancadão tem crescido em todo o estado, principalmente no interior. E nós temos recebido reclamação que a polícia não tem agido. Mas eu acho que essa informação é equivocada. Hoje, inclusive, aqui no jornal, traz aqui uma matéria que a PM acabou com uma festa clandestina com 2.000 jovens no interior. Não sei se ele dá para conseguir pegar no meio aqui. Com 2.000 jovens no interior, lá em Sorocaba, o pessoal recebeu, a viatura da Polícia Militar recebeu uma informação de que haveria uma festa, um barulho, perturbação do sossego, e acabou, tá meio ruim, mas é a matéria do meio. Obrigado, viu? Obrigado a técnica, é a matéria do meio. A PM acabou recebendo essa informação de perturbação do sossego, chegou lá, era uma festa só com 2.000 jovens, totalmente irregular. E a Polícia Militar tomou as atitudes que deveria tomar, encerrou a festa, conduziu as pessoas que deveriam ser conduzidas ao distrito. Isso só para dizer que a Polícia Militar está trabalhando, sim, mas é necessário mais energia e, principalmente, é necessário um apoio, ou melhor, uma postura do governo estadual em valorização da polícia e, principalmente, apoio na polícia no seu trabalho diário. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre coronel Telhada. Próximo orador inscrito, deputado Edmir Chedid, nobre deputado Sebastião Santos. Vossa Excelência tem o tempo regulamentar. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhor presidente, que me traz a essa tribuna, mais uma vez, é justamente para pedir o apoio da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, dos órgãos de fiscalização do Estado de São Paulo, também dos especialistas ligados ao meio ambiente, pois estamos recebendo várias reclamações de que locais onde tem, no estado de São Paulo, usinas hidroelétricas, as águas estão se findando. E aí a desculpa, falta chuva. E uma delas veio da vereadora Meire de Arandu, a vereadora do Republicanos, que questiona que as embarcações já não podem mais
estar passeando ali no lago de Arandu, porque só tem as árvores aparecendo, a água acabou. Eu pedi para que ela me trouxesse um vídeo do que é que está acontecendo, e nós trouxemos essa casa. O senhor pode mostrar o vídeo, por favor? Essa é a dificuldade, não pode se navegar. Essa imagem pode ver claramente a distância que já está o rio. A água está indo embora. O antes e o depois, olha. Então, um local de turismo muito utilizado e que infelizmente está chegando aí ao momento de UTI. Mas por que isso? Chegou a matéria, uma das matérias que vincula na rede social aqui, o seguinte: o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, determinou o aumento da vazão da água da represa de Jurumirim, com a abertura das comportas e até mesmo dos vertedouros. O objetivo seria de abastecer a usina hidroelétrica de Itaipu. A informação foi repassada porque os níveis dos reservatórios estão com 15,10%, hoje já estão a 14%. Vem diminuindo a cada dia. Ao entrar em contato com a ONS e também com a CTG, que é a usina que lá administra aquela região, administra o Lagos, e tivemos uma péssima informação, que devido ao nível dos reservatórios, estamos muito baixo. Foi determinada a abertura de todas as comportas de Jurumirim, Chavantes e Capivara, que é para abastecer a hidroelétrica de Itaipu. Então, veja aí, o Estado de São Paulo hoje tem uma falta de energia elétrica que passa de 60%, mas nós não temos programas para investimento do Estado de São Paulo em usinas fotovoltaicas, tendo um estado do tamanho que temos. Um estado que tem a plantação de cana de leste a oeste e de norte a sul, e que poderia estar fazendo investimento em captação de energias do sol. Agora, nós não temos esse investimento, e o pouco que temos está vindo de fora, vindo da Espanha, vindo da China, vindo de outros países que estão com uma legislação de São Paulo muito difícil de se adaptar aqui e de se empreender para gerar energia para o próprio Estado. Nós não temos uma legislação aberta, nós não temos fábricas que produzem equipamentos, vem tudo de fora, e nós temos aí agora o meio ambiente sofrendo. Jurumirim, nós estamos falando aqui de uma coisa que eu já vi no passado. Nós vimos isso aqui acontecer na represa Billings, quando se abria para fazer a R-Borne, levar água para Santos, para a Baixada Santista. Para finalizar, senhor presidente, nós víamos eles abrirem as comportas e secar a represa Billings, matando assim a fauna, a flora, destruindo o meio ambiente, coisa essa que não foi reconstruída há muitos e muitos anos. Jurumirim está novamente pedindo socorro. E nós precisamos aqui dessa casa lutarmos para que essa empresa internacional que opera lá, a CGT, possa ver o Brasil com os olhos realmente de sobrevivência. Porque senão as 14 cidades que são banhadas pela represa de Jurumirim acabarão a água, para trazer água lá
para o outro, que dá a condição para o país inteiro ter energia. Mas coisa que o Brasil deveria fazer é gerar a sua energia e não ficar na mão de empresas terceirizadas e empresas internacionais, como estamos vendo. Senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado Sebastião Santos. Antes de dar sequência à lista de oradores inscritos, gostaria de destacar e parabenizar e dar as boas-vindas a Roni Donizete Astorfo, prefeito municipal de Tambaú, ao senhor Luiz Fernando Viana Neves, vereador, ao senhor Emerson Fausto Donizete de Souza, vereador, ao senhor Antônio Celso Martins, vereador. Peço que se levantem, por favor, para que a gente possa vê-los, para que a Câmara da Rede Alesp de Comunicação possa destacá-los. O senhor Antônio Celso Martins, vereador, o senhor Maicon Zampolo, vereador, a senhora Natália Gamberi, vereadora eleita, e o senhor Carlos Henrique Donizete Fogatti, vereador eleito. A todos vocês, muito obrigado pela ilustre visita. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem-vindos. Só para cumprimentar meu amigo Rony, prefeito, final de mandato, 2 mandatos seguidos lá, um prefeito muito respeitado e querido na cidade de Tambaú, e os 6 vereadores, 4 reeleitos, 2 novos lá em Tambaú, recebê-los aqui na Alesp, dando as boas-vindas e desejar que vocês façam ótimos mandatos aí nos próximos 4 anos. Um abraço a todos. Bem-vindo, prefeitos e vereadores. Dando sequência à lista de oradores inscritos no pequeno expediente do dia 8 de dezembro, temos nobre deputado Coronel Nishikawa. Vossa Excelência tem o tempo regulamentar. Boa tarde a todos, senhor presidente, funcionários da nossa casa, policiais militares, aos ilustres visitantes de Tambaú. Hoje não tenho o hábito de ficar fazendo discurso para a plateia, não jogo para a plateia. Mas a situação que hoje vive a Polícia Militar é totalmente atípica. Não no sentido de ser atípica a Polícia Militar, mas sim a mazela que vem sendo há muito tempo tratada a Polícia Militar. Se confunde a profissão de policial militar com várias outras profissões. Entretanto, quando alguém põe a farda e vai para a rua, no primeiro momento que ele está na rua, já está sendo ameaçada automaticamente. E eu entrei na Polícia Militar em 1968, no período em que havia as guerrilhas. Eu, sinceramente, não tinha medo de sair à rua, mesmo fardado. Hoje, o policial militar trabalha 12 horas numa viatura ou num serviço operacional. Eu fui falar com o seu secretário da Segurança Pública, que é general do Exército, recebi uma resposta não agradável. Sinceramente, sim. Eu fiquei muito chateado. Eu falei para ele, secretário, 12 horas dentro de uma viatura, para quem trabalha sob estresse, sob tensão, sob ameaça, é muita coisa. Eu trabalhava 8 horas dentro da viatura, já ficava muito tenso. Ele falou, o pessoal da polícia meio folgada. Eu fiquei realmente abismado com a resposta que eu recebi. Me perdoe o pessoal das Forças Armadas. Eu não lembro a última revolução que as Forças Armadas enfrentou. A Polícia Militar está todo santo dia na rua, numa revolução, em becos, em comunidades, enfrentando o crime. Não existe profissão mais estressante do que ser policial militar.
é mal remunerado, depois que trabalha vai fazer DGEM, vai fazer delegada, que eu sou extremamente contra. Eu acho que falta um pouco de seriedade das autoridades tratar policial militar. Não se trata policial militar como está se tratando. Esses dias nós vimos uma cena deprimente. Um policial militar apontando a arma para um colega. Um policial civil atirando num colega e matando. Onde é que nós estamos? Nós combatemos marginalidade. Nós não estamos brigando entre polícias. Nem polícia militar contra civil, nem civil contra federal, e assim por diante. Só que hoje, nós vimos que nós estamos na vala comum. Em 1977, eu fui responder um processo quando eu trabalhava na rua. Sabe o que eu fiz? O primeiro concurso que teve do Corpo de Bombeiros, eu fui fazer. Servir a sociedade como tal qual o policial militar que está na rua, para não responder processo, para não pagar dinheiro para advogado, para me defender dentro do judiciário. Nós somos injustamente acusados, nós temos que provar que nós somos inocentes. É um absurdo isso. A palavra do policial militar não tem palavra de um funcionário público como deveria ter. Se eu conduzo alguém para a delegacia, eu deveria ter, sim, autoridade suficiente para dizer, ele esteve cometendo crime. Eu tenho que provar que ele estava cometendo crime. É um absurdo. Juízes e promotores trabalham no seu ar-condicionado. Policiais militares estão todo dia oprimidos, com medo, trabalhando na rua, ganhando uma miséria. Essa é a grande verdade. Aí vai fazer DGEM, vai fazer delegada, depois trabalhar 12 horas dentro de uma viatura. Não se dá descanso. Vem aí o Código de Ética, mais o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. Nós estaremos atentos. Coronel Telhada, Sargento Nery, Tenente Nascimento, Adriana Borgo, estivemos numa reunião com o comandante-geral para a gente estar atento para que isso não atinja mais a dignidade ainda do policial militar que está na rua. Nós estamos atentos, nós queremos que a nossa polícia seja protegida pela própria sociedade. Quando se comete crime, todo mundo vai lá e coloca no jornal, policial ameaçando o outro, foram lá, saiu em jornais internacionais. Quando um policial salva uma criança na rua, não sai em jornal nenhum. Vamos mudar isso aí. Nós estamos aqui em defesa institucional, Polícia Militar e Forças de Segurança. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Coronel Nishikawa. Próximo orador inscrito, deputada Carla Morando, nobre deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu quero aqui manifestar o meu total apoio e solidariedade à greve dos servidores e servidoras da Fundação Casa. A greve que começa amanhã, dia 9. O deputado Telhada fez um pronunciamento falando também, manifestando apoio à luta dos servidores. Eu quero destacar, senhor presidente, que há muitos anos que os servidores e servidoras da Fundação Casa vêm denunciando o abandono das condições de trabalho, tem a questão salarial que é gravíssima, porque há muitos anos também que os salários estão defasados e arrochados, os nossos servidores trabalham em condições extremamente precarizadas, com falta de segurança, com falta de acesso à saúde, estão aumentando, né, o valor do plano médico, de assistência médica e assistência odontológica desses servidores e servidoras. A situação da Covid é grave na Fundação Casa, muitos servidores estão contaminados, alguns já morreram, inclusive, né, tem denúncias de suicídio, de assédio moral, de perseguição, por isso que o governo não negocia, o governo não ouve o sindicato, não negocia,
é um governo autoritário, senhor presidente, e aí chegou nessa situação limite que amanhã haverá o início da greve dos servidores e servidoras da Fundação Casa, que tem todo o nosso apoio e toda a nossa solidariedade. Eu mesmo já organizei várias audiências públicas presenciais aqui dentro da Assembleia Legislativa, expondo todas essas dificuldades que assolam os servidores e as servidoras. E nada foi feito até agora. Inclusive, eu tenho um projeto de lei pronto para ser votado, que reduz a carga horária de trabalho, é o projeto de lei das 30 horas, um projeto importante que foi construído coletivamente pelos próprios servidores e aprovado já em todas as comissões. Mas, nesse momento, nós queremos nos irmanar a essa greve, a esse movimento que foi a gota d'água, senhor presidente, que aconteceu agora para que isso ocorresse. O descaso, as mortes, suicídios, superlotação e falta de diálogo com o governo. E nós, ao mesmo tempo, exigimos que o governo atenda os servidores e servidoras, o sindicato, e abra imediatamente o processo de negociação, acatando a pauta dos servidores, senhor presidente, que tem a ver com a melhoria das condições de trabalho, com a questão da melhoria salarial, com o plano de carreira, com a questão da segurança, da saúde e com a manutenção, senhor presidente, com a garantia da dignidade dos direitos dos servidores da Fundação Casa. Quero também, senhor presidente, dizer que ontem eu realizei uma grande audiência pública, ela foi virtual, mas teve a participação de várias entidades representativas das psicólogas e psicólogos do Estado de São Paulo e do Brasil, entre elas o próprio Conselho Regional de Psicologia, onde nós aprofundamos, senhor presidente, um debate sobre esse perverso edital de pregão eletrônico, é o edital número 58 da Secretaria da Educação, que abre aqui o processo de contratação de uma empresa terceirizada para contratar esse atendimento, para eles, serviço de psicologia, de atendimento nas escolas. É um absurdo, senhor presidente, porque primeiro que as entidades que representam os psicólogos e as psicólogas não foram ouvidas, não participaram do processo, não foram chamadas para participar da formulação desse projeto, dessa proposta, desse edital de contratação. Ao mesmo tempo, senhor presidente, esse edital, ele afronta a Lei Federal 13.935 de 2019, foi aprovada no ano passado, fruto da luta histórica desses profissionais. A lei é totalmente desrespeitada. Eles tratam, senhor presidente, a contratação de psicólogos e psicólogas para as escolas estaduais num pregão eletrônico, como se estivessem contratando uma reforma de uma escola ou a compra de material didático escolar, desvalorizando esses profissionais que são extremamente importantes na manutenção da saúde mental da sociedade, sobretudo, nesse caso, da saúde mental dos alunos e dos profissionais da educação. É um absurdo total. Então, senhor presidente, e o pregão vai acontecer amanhã. Então, quero aqui da tribuna, senhor presidente, acionar a Secretaria de Educação, fazendo aqui um apelo e, ao mesmo tempo, uma exigência para que o secretário Rocieli suspenda esse pregão e chame as entidades. Primeira coisa, secretário Rocieli, tem que chamar as entidades. Tem o Conselho Regional de Psicologia, tem várias outras organizações importantes que representam essa categoria, que tem um acúmulo de debate nesse caso, nesse assunto, e o secretário não chamou, não dialogou e fez esse edital de pregão eletrônico como se estivesse asfaltando uma rua, construindo uma escola. Secretários são psicólogos e psicólogas, né, que tratam da saúde mental da sociedade. Vossa Excelência não pode ser tão rústico, né, e desinformado, ou Vossa Excelência agiu de má fé, fazendo um pregão eletrônico para contratar psicólogos. Inclusive, senhor presidente, para concluir, no pregão consta o menor preço. Eles estão achando que estão numa feira comprando tomate,
laranja pelo menor preço. É assim que está funcionando esse edital de pregão eletrônico número 58. Então, para concluir, senhor presidente, nós exigimos que o secretário suspenda imediatamente esse pregão que ocorrerá amanhã e que chame as entidades para uma conversa, para buscar a melhor forma de fazer esse tipo de contratação, respeitando o Código de Ética dos psicólogos e psicólogas, respeitando a Lei 13.935 de 2019. Para concluir, senhor presidente, solicito que cópias do meu pronunciamento sejam encaminhadas ao secretário de Educação e ao governador João Dória. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Carlos Gianazzi. Serão encaminhadas conforme solicitado. Na sequência da lista de oradores inscritos, nobre deputado Douglas Garcia, nobre deputado Tenente Coimbra. Último orador do pequeno expediente. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada e todos que nos assistem pela TV Alesp. Antes de mais nada, justo fazer um esclarecimento, né, tanto eu quanto o deputado Castelo Branco, né, depois de 20 anos aqui dentro da casa representando as Forças Armadas, eu sei que o coronel Nishikawa, ele fez uma crítica pontual ao secretário de Segurança Pública, e não à instituição em si, mas as Forças Armadas, elas estão em inúmeras missões, diversas missões de paz, dezenas de missões de paz. Elas estão fazendo a missão Pipa, levando água no Nordeste, a Operação Acolhida, com os irmãos venezuelanos, e inúmeras outras missões, apoiando, inclusive, em alguns estados, a própria Polícia Militar, como no caso do Rio de Janeiro. Eu sei que a crítica foi pontual, mas a título de informação é sempre importante a gente trazer para o pessoal da casa e para você que nos assiste na TV Alesp. Presidente, o motivo que me faz vir aqui hoje todos sabem, essa requalificação do Estado na fase amarela. Não queremos ser negacionistas e falar que a curva não está crescendo, porque sim, estamos acompanhando, fiscalizando os hospitais, etc. Não quero nem tocar também no ponto desse anúncio um dia após a eleição, que foi praticamente um tapa na cara de toda a sociedade. Mas o ponto é que quem está sendo mais prejudicado com essa regressão de fase é o comércio que perdeu bilhões, o comércio que 90% reduziu o seu faturamento, comércio que tinha a esperança que no mês de dezembro ele reduzisse o seu prejuízo, veio o governo do Estado e colocou a limitação do comércio para as 22 horas, não observando a característica de cada região. Tanto eu quanto o deputado Caio França, aqui presente, nos reunimos, que foi uma iniciativa dos próprios comerciantes na Baixada Santista, para tentar a extensão desse horário pontual na cidade de Santos. Tivemos uma reunião, eu, o deputado Caio França, o Gabriel Costa, representando o MOB, o Arthur Veloso, que foi o grande organizador, representando a Fitinfan, a Sonaira, o Vinícius, o Guilherme e o Zé, do Six Sport Bar, que representam inúmeros outros comerciantes da cidade de Santos, como o Duarte, o Edu, enfim, inúmeros que estão nessa luta pela ampliação desse horário, porque a Baixada ela tem uma característica peculiar diferente, por exemplo, da capital. O morador da Baixada Santista, quando ele sai, ele vai para casa, ele se troca, até porque a área territorial da cidade é bem menor, então ele se troca para depois sair para comer, para depois sair para se divertir, e com isso o horário limite das 10 horas acaba travando muitos bares, acaba não atendendo. Então tivemos essa reunião, esse movimento que foi criado no dia de ontem, na Prefeitura de Santos, recebido pelo Flávio Jordão, que é secretário do prefeito Paulo Barbosa, e ele já se colocou à disposição, assinar um decreto na própria quinta-feira, só para concluir, presidente, na própria quinta-feira, para postergar esse tempo. E fato é que as cidades estão se mobilizando. A Americana já fez isso, São Vicente, com o prefeito Pedro Gouveia, passou para as 2 da manhã, Praia Grande, que é do PSDB, também se mobilizou, Santos se mobilizou, e isso vai virar uma bola de neve. Então eu peço, governador, reveja principalmente esse ponto das 10 horas da noite. Ninguém
está brigando para aumentar a capacidade, o comércio que afere a temperatura, que diminui os clientes, que passa álcool em gel, mas que está sendo o mais prejudicado. E fato é que, no final das contas, a gente vê cenas que estão acontecendo ao longo de São Paulo. O comércio com horário reduzido extremamente aglomerado, é só a gente olhar os vídeos na 25 de março, na Santa Efigênia, etc., uma multidão de pessoas, principalmente por conta do Natal, e que nem disse o Coronel Telhado aqui, as festas clandestinas rolando solta, 2.000, 3.000 pessoas, enquanto o Estado não fiscaliza, os comerciantes que pagam os impostos, eles pedem. Então, quero pedir a sensibilização do governador para que no próximo reajuste aumente, no mínimo, esse horário de fechamento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Tenente Coimbra. Desta forma, 15 horas 34 minutos, encerramos o primeiro expediente, o pequeno expediente do dia 8 de dezembro de 2020, terça-feira, e declaramos abrimos nesse momento o grande expediente desta terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020, com os seguintes oradores inscritos. Nobre deputado Adalberto Freitas, deputado Edmir Chedid, deputado Maurici, deputado delegado Olim, nobre deputado Frederico Dávila, por permuta com o deputado Castelo Branco. Vossa Excelência tem o tempo regulamentar de 10 minutos. Boa tarde, prezados colegas, senhor presidente, deputado Castelo Branco. Queria aqui ler aqui um trecho de um significado. O senhor que gosta de história, deputado Castelo, etimologia, professora Janaína, pícaro, tem sua origem na palavra árabe bicaron, que significa indivíduo inqualificável, desqualificado, de vida airada e irresponsável, individualista, que alia a pobreza de espírito à pobreza material, sem que possamos distinguir uma coisa da outra. Um pícaro, que deu origem à palavra picareta no século XVIII, é o cão que não conhece o seu próprio dono, um miserável que cospe na sopa que lhe dão para comer, um indivíduo que não conhece a ordem nem a moral, não reconhece qualquer valor em qualquer hierarquia, a não ser naquela anarquia ou na ordem que ele próprio vive. Há picaretas brasileiros, são pícaros em Portugal, e pícaros portugueses são os picaretas no Brasil. Qualquer semelhança entre essa descrição e o governador do Estado é mera coincidência. Bom, prosseguindo aqui, semana retrasada, eu fiz um pronunciamento aqui a respeito, professora Janaína, das diversos produtos da agricultura, da pequena, média e grande agricultura, que tiveram seus impostos majorados. E, além dos produtos em si, como alface, agrião, milho, farinha, enfim, tantos outros produtos que eu coloquei aqui, o vídeo até foi bastante divulgado na última semana Brasil afora, principalmente no mundo agro. Agora, minha equipe jurídica do gabinete, a quem eu já agradeço, produziu aqui um belíssimo trabalho sobre os demais itens que o pícaro dos bandeirantes incrementou a tributação. Então, veja só, deputado Caio França. Olha, eu não fiz campanha para o senhor, seu pai, quando era governador, mas eu chego a tremer só de lembrar que eu fiz campanha para esse pícaro que está nos bandeirantes nos dias de hoje. Mas vamos lá. Veja só, professora Janaína, a senhora que é muito conectada com as questões da saúde. Olha o que o senhor João Dória aumentou o ICMS. Solução de glicose,
solução de cloreto de sódio, solução glicofisiológica, solução de Ringer, manitol, diálise peritoneal, água para injeção, bicarbonato de sódio, dextran, cloreto de potássio, fosfato de potássio, sulfato de magnésio, fosfato monossódico e disódico, glicerina, sorbitol, aminoácido, frutose, risocel, risoplex, lipídios. Agora, continuando a lista do pícaro dos bandeirantes e do seu assecla Mauro Ricardo, dentifrício, escovas de dentes, dentes para dentadura ou próteses, exceto escovas elétricas, seringas descartáveis, agulhas descartáveis, isso na área da saúde, de materiais e insumos relacionados ao setor farmacêutico. Agora aqui, uma das atividades que mais empregam no Brasil, que é a construção civil, insumos para engenharia, fio máquina de ferro ou aços não ligados, dentados com nervuras, sulcos ou relevos obtidos durante a laminagem, outros de aços para tornear, barras de ferro, forjadas, laminadas, estiradas, extrudadas a quente, incluídas que tenham submetidas à torção após laminagem, de seção transversal retangular, de seção circular, perfis de ferro ou aços não ligados, fios de ferro ou aços não ligados. Está tudo aqui no painel, está tudo aqui no telão, para quem quiser conferir depois. E desde já peço à mesa, para que, a exemplo do que foi feito nas últimas tabelas que eu aqui publiquei, que coloque no Diário Oficial, para que a população conheça o grau da canalice e da picaretagem do governador do estado, João Dória. Tem que aqui, deputado Castelo Branco, a gente fazer o IM, IC ou IT, o índice de mentiras, índice de canalice, ou índice de traição, para a gente colocar aqui. Então, peço à mesa que coloque essas tabelas aqui fornecidas via telão, para mostrar para a população paulista a canalice desse picareta que está à frente do Palácio dos Bandeirantes. Vou continuar. Grades e redes, armações de ferro prontas para estruturas de concreto armado ou argamassa armada. Outras grades e redes galvanizadas de aço não revestidas ou revestidas para estruturas ou obras de concreto armado ou argamassa. Telas metálicas, grades e redes galvanizadas, recobertas de plástico ou não, arames galvanizados, produtor rural, vai ter majorado o imposto sobre o seu arame de cerca. Plastificados, gabião, que se usa muito em represas e contenção de barrancos em estradas, grampos de fio curvado, pregos, argamassa, tijolos cerâmicos, tijoloeiras, peças ocas para tetos e pavimentos, tapa-vigas, telhas cerâmicas, telhas e lajes planas pré-fabricadas, painéis de lajes, pré-lajes e pré-moldados, blocos de concreto, postes de concreto, chapas onduladas de fibrocimento, outras chapas de fibrocimento, painéis e pranchas de fibrocimento, calhas e cumieiras, rufos, espigões e outros, abas cantoneiras e outros, tudo de fibrocimento, tanque e reservatório de fibrocimento, tampas e reservatórios de fibrocimento, armações treliçadas para laje, pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidês, sanitários e caixa de descarga, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para uso sanitário de porcelana ou cerâmica, ladrilhos e placas de cerâmica exclusivamente para pavimentação ou revestimento, tubo, calha e acessório para canalização de cerâmica, revestimento de pavimento, de polímeros e cloreto de vinila, painéis de madeira industrializado,
chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plásticos, elevadores e montacargas, escadas e tapetes rolantes, partes de elevadores, ou seja, as peças para os elevadores, pedra, areia, elevadores, elevadores montacarga já está aqui. Enfim, essa é a lista de alguns dos insumos farmacêuticos e de engenharia que serão submetidos ao aumento de impostos do senhor João Dória a partir de 1º de janeiro de 2021. Faço aqui de novo, não é possível que esse rapazinho, esse Mussolini dos trópicos, esse rapazinho, que eu acho que está com alguma... Ele deve estar com a repressão interna de alguma coisa que ele quer se libertar e não consegue, e desconta na população paulista. Não é possível que agora ele trai... Agora, ele já traiu o Geraldo Alckmin, traiu o presidente Bolsonaro, traiu até o pai do nosso querido colega aqui, Caio França, depois das eleições municipais. Ele trai todo mundo. Agora ele está agora, uma vez que todo mundo saiu combalido da pandemia, ele taxa o agro e a construção civil, e não bastando isso, taxa o setor farmacêutico, deputado Castelo Branco. E não é o setor farmacêutico, é o insumo farmacêutico, seringa, agulha. Vários produtos aqui de solução aquosa para serem injetados nas pessoas. O pícaro dos bandeirantes agora vai aumentar a tributação. É inacreditável uma coisa dessas, a gente está verificando isso à frente da autoridade máxima do Estado de São Paulo. Apesar de ser autoridade máxima, a altura é mínima. Como dizia o senador Nilo Coelho, dificilmente cabe uma alma grande num corpo pequeno. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputado Frederico Dávila. Na sequência dos oradores inscritos, nobre deputado Alex de Madureira. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas aqui presentes, eu só vou usar 1 minuto, senhor presidente, do meu tempo, só para fazer um agradecimento. Esse agradecimento hoje é a um colega nosso aqui de parlamento, que já tem inúmeros mandatos, tanto de deputado estadual como de prefeito, e é o deputado Barros Munhoz. Eu não vou citar nomes aqui de pessoas e nem dizer qual foi o caso, até porque o que me motiva hoje a estar aqui é um senso de responsabilidade e de gratidão a esse colega que, mesmo sem saber quem são as pessoas que nós ajudamos na ponta, ajudou porque foi um pedido meu. Então eu sou muito grato hoje ao deputado Barros Munhoz por ter atendido uma solicitação nossa, de alguém que estava próximo a ele, e uma intervenção simples do deputado Barros fez com que uma família fosse atendida e ajudada em algo tão especial e que eles esperavam há tanto tempo. E uma criança de poucos anos de idade tem a sua esperança renovada através de uma atitude de um colega nosso aqui. E quando ele me informou hoje pela manhã de que tínhamos conseguido resolver essa situação para essa família, ele me disse: Alex, eu fiz isso porque foi um pedido seu. E sei da sua preocupação para com essa família e que nós estaremos atendendo essa família através da sua solicitação. E eu disse a ele: muito obrigado, deputado, pela sua ajuda, o senhor foi pronto em ajudar e eu sou muito grato a você. Ele disse: Alex, eu sei que você faria o mesmo por mim. Então, hoje, eu vim aqui a essa tribuna, senhor presidente, somente para fazer esse agradecimento, para que fique registrado nos anais dessa casa, para que fique registrado para a TV Alesp, para a Rede Alesp, para todos que estão nos ouvindo, a gratidão que eu tenho no dia de hoje
pelo deputado Barros Munhoz, pela ajuda que ele deu, não a mim, mas ajudou uma família que ele nem conhece. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Muito obrigado, nobre deputado Alex de Madureira. Próximo orador inscrito para o grande expediente de terça-feira, 8 de dezembro de 2020, deputado Major Meca, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputada Carla Morando, deputada doutora Damares Moura, nobre deputado Caio França. Vossa Excelência tem o tempo regulamentar de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, aos colegas deputadas e deputados. Um prazer poder conversar com vocês nesse grande expediente. Eu subo à tribuna desta casa para tratar de um assunto que tem sido debatido nos últimos dias, em especial pós a eleição, quando o governador João Dória requalificou o estado de São Paulo para a fase amarela e, dentre as sanções que envolvem essa requalificação, uma delas especificamente é a que eu quero me debruçar nesse momento, que é a respeito da redução do horário de funcionamento dos comércios. Eu entendo, assim como outras pessoas, inclusive pessoas estudadas da área, médicos, infectologistas, que a redução do horário de funcionamento do comércio não contribui em nada com o combate ao coronavírus. A gente entende que isso, muito pelo contrário, pode acabar atrapalhando, porque na medida em que você reduz o horário de funcionamento desses comércios, você acaba fazendo com que essas pessoas acabem se aglomerando nesse pouco tempo que tem para poder ir num restaurante, num bar, ou mesmo comprar no final de ano. Eu sei que muitas pessoas já acabaram se adaptando já a essa fase de fazer compras online, mas nem todo mundo ainda consegue fazer isso. Está aqui o deputado federal Jefferson Campos, a quem eu saúdo já, e acho que ele tem esse mesmo pensamento. Eu estou numa região que é litorânea, uma região que tem a sua principal vocação no setor de serviços, né, através do turismo e o comércio. E a nossa região está muito desesperada. Eu ontem tive uma reunião na Prefeitura de Santos, junto com o deputado Coimbra, que já disse aqui, junto com outros diversos comerciantes, em especial envolvendo restaurantes e bares. Em nome do Arthur, do FitFan, eu queria cumprimentá-los pela organização. Eles criaram um movimento, que é esse movimento que eu trago para vocês aqui hoje, que é não deixe essa porta fechar, seja mais um braço. Cada um deles normalmente emprega 20, 30 pessoas, e nesse final de ano esperavam que pudesse melhorar um pouco as condições e reduzir um pouco do prejuízo que esse ano foi, inclusive contratando uma ou outra pessoa nova. Mas com essa mudança trazida pelo governador, obviamente que tudo isso foi frustrado, essa expectativa foi frustrada. Então, eu quero reforçar primeiro o seguinte: o meu pedido para que o governador, eu sei que amanhã tem uma reunião do grupo de contingenciamento, envolvendo vários intelectuais do assunto, para que eles possam rever essa posição em relação ao horário de funcionamento. A gente sabe muito bem que o horário até às 10 horas da noite é um horário que ainda é muito cedo para várias atividades, em especial para quem tem um bar ou mesmo um restaurante. Então, é esse assunto que eu quero abordar aqui hoje. Reforçando o seguinte, ontem foi muito bem esclarecido isso. Nós entendemos, e é justo, e tem lógica, deputados, que a gente reduza a capacidade de atendimento. Ou seja, um restaurante que consegue atender 100 pessoas, não poderá atender mais 100 pessoas, vai atender menos pessoas. Um bar que atende 50 pessoas vai ter que atender menos pessoas. Salvo engano, é 40% apenas do total. Ok, essa regra é uma regra que é justa e, ao meu ver, tem lógica. Da mesma forma que você poder potencializar, reforçar as equipes de fiscalização, também tem lógica. Você exigir que as pessoas transitem nesse local de máscara, você exigir distanciamento social, enfim, e para isso, obviamente, que você precisa aumentar
a sua capacidade de fiscalização, e ninguém é contra isso. Agora, eu confesso a vocês, eu não estou convencido, e pelo que percebo, outras pessoas, em especial médicos infectologistas, não estão convencidos de que a redução do horário de funcionamento de bares e restaurantes, ela ajuda no combate ao coronavírus. Então, eu quero aqui, de maneira muito respeitosa, pedir que o governador João Dória possa reavaliar essa questão especificamente. Ele terá uma reunião amanhã, e diante dessa reunião, ele fará uma nova coletiva de imprensa para apresentar eventuais soluções. Eu tenho visto várias cidades, foi falado aqui de Santos, São Vicente, Praia Grande, Americana, que já fizeram decretos municipais ampliando o horário de atendimento. Ninguém está falando aqui na capacidade de atendimento, nem na fiscalização, muito menos sendo negacionista de que o vírus não está aí e os casos não estão aumentando. Agora, nós precisamos entender como é que nós vamos combater isso. É reduzindo o horário de funcionamento dos comércios? Eu acredito que não, e percebo que outras pessoas, outras cidades, que não apenas só no litoral do estado de São Paulo, estão tomando essa atitude. A gente falou aqui, cada comerciante desse consegue gerar 30, 40 empregos, diretos, fora indiretos, fora falar em fornecedores que também acabam dependendo desses pequenos comerciantes. Eu volto a falar, sou de uma região que depende iminentemente do comércio, das atividades de serviços, é quem gera emprego. A nossa região não tem, a não ser o Porto e o Polo Industrial de Cubatão, que também está num período muito ruim, ao longo dos últimos anos. Quem gera emprego de verdade nas nossas cidades são os pequenos comerciantes, é o setor de serviços. Então, governador, a todo o grupo que está em torno do governador em relação as decisões que estão sendo tomadas, a gente compreende as mudanças, a gente compreende a necessidade de poder ter mais reforço na fiscalização. Agora, eu reitero, a redução do horário de funcionamento não tem feito com que o combate ao coronavírus possa ser mais fortalecido. Então, eu reforço aqui o meu pedido para que amanhã, quando o governador João Dória terá em sua mesa as pessoas que decidem, né, o futuro das decisões que serão tomadas, para que ele possa refletir a respeito disso. A informação que eu tenho de bastidores é que está muito forte já essa pressão para que de muitos municípios fazendo decretos um pouco mais expansivos em relação ao horário de funcionamento, e eu espero que ele possa também submeter a essa necessidade, e muito mais do que necessidade, a essa questão que muitos médicos, sanitaristas, infectologistas também já têm debatido, têm se debruçado e têm também apresentado versões diferentes daquela que ele tem apresentado. Então é isso, eu quero agradecer aqui em nome de todos os comerciantes, em nome do Arthur, que foi quem teve aí a ideia de poder fazer essa reunião, a cidade de Santos, em nome do prefeito Paulo Alexandre, que de maneira corajosa, assim como outros prefeitos também, no caso do prefeito Pedro Gouveia de São Vicente, do prefeito Alberto Mourão de Praia Grande, do prefeito de Americana, tomaram essas atitudes, mas eu imagino que o governador também deverá se debruçar sobre isso, e amanhã é um dia decisivo para que as pessoas possam ter equilíbrio no momento de tomar uma decisão como essa, sabendo que pode acabar prejudicando demais muitas regiões que dependem basicamente do setor de serviços, e esse final de ano e início do ano, para a nossa região da Baixada Santista, que depende e deverá ter muitos turistas que acabarão indo lá, até porque as pessoas não estão conseguindo viajar muito longe, então a gente imagina que a Baixada Santista vai acabar tendo muita gente, as pessoas vão acabar saindo, e se você reduz o horário de funcionamento, infelizmente, a tendência é que as aglomerações acabem sendo ainda mais evidentes na Baixada Santista. É isso, presidente, eu peço que esse nosso pronunciamento possa ser encaminhado direto ao governador, ao grupo de contingenciamento do Estado de São Paulo em relação ao combate ao coronavírus. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado Caio França. Será encaminhado conforme sua solicitação. Gostaríamos, neste momento, de anunciar
e exaltar a presença do nobre deputado federal Jefferson Campos, do PSB, no seu 5º mandato no Congresso Nacional. Muito obrigado, muito agradecido pela sua nobre presença nesta casa. Na continuidade da lista de oradores inscritos para o grande expediente de 8 de dezembro de 2020, terça-feira, chamamos agora nobre deputado Itamar Borges, nobre deputado Coronel Nishikawa, nobre deputada Mônica Seixas, da bancada ativista, por permuta com o professor Carlos Gianazzi. Presidente, o motivo de eu estar aqui hoje, no grande expediente, é para lembrar que hoje completa-se 100 dias do assassinato sem resposta da minha colega de partido, lutadora dos direitos humanos, antirracista, mulher feminista, mãe, cria da favela, lutadora intransigente em defesa dos mais vulneráveis, Marielle Franco. E o país que completa 1000 dias da morte de uma vereadora eleita sem respostas é o país do genocídio da população negra. É o país que mais mata ativistas dos direitos humanos, é o país que mais mata políticos, é o país que mais mata defensores do meio ambiente, é um país da impunidade. Marielle, eleita em 2018 e ainda hoje vítima de muita calúnia, difamação, que tem a sua reputação constantemente atacada numa guerrilha contra a moral, é um símbolo de luta desse país. Nós somos muitas mulheres, e o pessoal se orgulha muito de ser o partido que no Rio de Janeiro trava a batalha contra as milícias organizadas. O pessoal se orgulha muito de debater um novo futuro e um projeto de segurança pública que tenha como princípio a preservação intransigente das vidas e que a vida seja um direito inviolável a todas as pessoas. O pessoal se orgulha muito de lutar pela vida das mulheres, mas Marielle não tinha e não tem nada que ateste contra a sua história e a sua trajetória. A gente sabe que foi um crime de ódio, mas resta saber quem mandou matar. Quase não resta as dúvidas sobre quem apertou o gatilho, mas nós temos muitas dúvidas sobre quem foi e por que foi que mandou matar a Marielle Franco. Acho que o motivo fica explicitado na sua trajetória e na sua luta, sobre quem ela enfrentou e contra quem ela se ergueu. Mas falta saber quem mandou matar e por quê. O país que, mais uma vez, vai chegar a 3 anos dessa morte, sem o julgamento ainda, e sem o conhecimento público do autor desse crime, é um país que convive pacificamente com o genocídio da população preta. E eu também quero lembrar aqui e lamentar e me solidarizar com as famílias de Beto, da Emily, da Rebeca e outros tantos negros mortos numa guerra que, como Marielle falou, precisa acabar. Nesse momento também a gente fica muito preocupado e todos nós estamos muito mobilizados com a segurança da nossa colega Talíria. Talíria, que sofre constantes ameaças, que se vê obrigada a viver com muita segurança e que pede ajuda. Houve recentemente a descoberta da polícia de um plano para matá-la. E Talíria continua desprotegida. Nesse sentido também eu quero mandar aqui o meu abraço mais solidário, carinhoso e de acolhimento, quando a gente fala de acolhimento e de proteção das mulheres pretas, das mulheres negras que fazem política e que estão no dia a dia enfrentando machismo, racismo, mas toda sorte de violência política, e eu sei o quanto isso é doloroso. Então, nesse dia em que a gente chora a morte de uma das nossas, eu quero saudar e agradecer a coragem das minhas colegas Luana Alves, Érica Hilton, Érica Malunguinho, Leci Brandão, Andréa de Jesus,
Mônica Francisco, Renata Souza, Talíria Petroni, Áurea Carolina, Dani Ribeiro, eu mesma e outras tantas que estão aí todos os dias, apesar dos pesares e das muitas ameaças que sofremos e da violência que sofremos, lutando pela sobrevida de todas nós. Mais do que nós mesmas, todas nós, mulheres vulneráveis, mães solos, que perderam seus filhos ou que estão lutando para criar seus filhos num país em guerra. Depois disso, a gente precisa falar também da agenda do dia agora, já mudando de tema. Hoje a gente tem expectativa de votar aqui, na Bacia das Almas, como é o apelido conhecido, uma série de projetos de lei que a gente vem obstruindo há um ano inteiro, tentando evitar que chegasse até aqui. São quase 15 projetos que falam dos mais variados temas, e tem 2 que me preocupam bastante. Um projeto é a insistência de proibir pessoas trans de praticarem esportes. As pessoas trans que a gente sabe que não têm acesso a muita coisa, que a gente vê no caixa do mercado, que a gente não vê na padaria, que a gente não vê nas empresas, que não vê em cargo de chefias, que a gente não vê por aí à luz do dia trabalhando, que recentemente começam a acessar o direito a praticar esporte. São poucas atletas que a gente vê por aí. Tem um projeto aqui que parece ser tirado da Idade Média, que quer proibi-las de praticar esporte segundo a sua identidade de gênero, e a gente vai continuar travando uma batalha contra esse projeto. Outro projeto eu considero uma violência às mulheres vítimas de violência sexual. As mulheres vítimas de violência sexual, engravidadas nesse processo, que recorrem ao sistema de saúde, numa corajosa e eu sei que muito difícil decisão de interromper a gestação, não muitas vezes são bem recepcionadas, não muitas vezes são acolhidas nesse momento de dor. Muitas vezes precisam viajar porque não encontram atendimento na sua cidade, no seu estado. Muitas vezes encaram um pesadíssimo assédio moral que tem que colocar sobre ela o peso dessa gestação. Segundo um projeto de lei que tenta tramitar aqui hoje, vai passar por mais processos de tortura. Tortura é esse nome que se dá ao processo de fazer uma mulher vítima de violência sexual a ter que ela ser responsabilizada e assistir a cursos de formação sobre interrupção de gestação ou conhecer o feto em ultrassonografia. É tortura. Mulheres vítimas de violência têm que ser atendidas com agilidade e com carinho. O foco na vítima tem que ser o acolhimento. O foco na vítima tem que ser de diminuir o trauma. O foco na vítima tem que ser de reparação. Se existe alguma formação necessária em que o Estado deveria investir, é na formação da prevenção. Na prevenção da formação de estupradores, da cultura de machismo, que ninguém quer debater, mas que a gente deveria, sim, investir cotidianamente em campanhas contra a formação da cultura do estupro, que faz com que essas mulheres tenham que chegar até o atendimento hospitalar, buscando a interrupção de uma gestação fruto de violência. É preciso lembrar que a maior parte das vítimas de violência sexual no país são menores. E uma grande parcela delas ainda são crianças. Essas crianças precisam ter sua vida e a sua saúde física e emocional preservada. Por isso, nós vamos obstruir também esse projeto. E a gente sente muita vergonha que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo esteja hoje debruçada sobre 2 projetos que atentam contra a vida dos polos mais vulneráveis da sociedade. Pessoas trans que não são acolhidas, mulheres e crianças vítimas de violência sexual, que passam a ser a pauta de mais uma série de ações de ataques por conta da dificuldade de aceitar uma política de solidariedade, de cuidado e de uma sociedade que se respeite e que viva em harmonia. Muito obrigado, nobre deputada Mônica Seixas, da bancada ativista.
Na sequência dos oradores inscritos para o grande expediente, nobre deputado agente federal Danilo Balas, nobre deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Eu nem vou utilizar o tempo na íntegra, só reiterando o que falei no pequeno expediente. 2 assessoras minhas já estão andando pela casa toda, colhendo a assinatura dos colegas que desejarem assinar um ofício para que tenhamos o direito de indicar emendas impositivas para custeio de entidades sociais, como ocorre com relação à saúde. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu gostaria de apoiar a manifestação aqui em plenário do deputado Caio França, em prol dos comerciantes na Baixada Santista. E, na verdade, não é uma manifestação de apoio ao colega deputado e contra o Poder Executivo. É uma crítica construtiva, porque, tal qual ocorre com o colega, a meu ver, não tem lógica reduzir o horário de funcionamento do comércio nesse período de Natal. E não é só por questões econômicas, é também pela preservação da saúde. Porque se os horários forem restritos, mais pessoas sairão às ruas, se dirigirão aos estabelecimentos ao mesmo tempo. Então, se toda a nossa luta é para que haja distanciamento social, para que não ocorra aglomeração, qual é a lógica de fechar, por exemplo, as lojas, os restaurantes, as lanchonetes mais cedo? Que diferença tem deixar o estabelecimento aberto até às 6 da tarde ou até às 8 da noite? Fechar antes só vai fazer com que as pessoas corram, se dirijam para os locais ao mesmo tempo, se aglomerem, só vai fazer com que os estabelecimentos tenham menos condições de tomar as medidas de precaução. Então, fica aqui um pleito respeitoso ao senhor governador para que reavalie essa determinação. Eu sei que o colega Douglas, aqui presente, está tentando aprovar um projeto de decreto legislativo, não é isso, deputado? Com o objetivo de reverter esse decreto do senhor governador, que é um caminho legítimo, é um dos instrumentos que os deputados têm. Outros colegas têm feito uso da tribuna para a mesma finalidade, mas eu penso que o diálogo pode construir. Para aqueles que são muito críticos com esse tipo de postura, eu chamo a atenção que não é só uma preocupação de natureza econômica, não é isso, é também uma preocupação para com a saúde. Todos são testemunhas de que, desde o primeiro momento, eu tenho sido rígida com o uso de máscara, com a solicitação de que as pessoas sejam cautelosas, que mantenham esse distanciamento, e eu sigo dando essas orientações. Nunca neguei a gravidade da doença. Hoje mesmo faleceu um ator jovem, com 58 anos, é uma pessoa jovem, que até onde foi divulgado não tinha comorbidades, faleceu por Covid-19. Então, nós estamos vivenciando um problema sério. Infelizmente, os números estão aumentando. Isso significa que precisamos redobrar os cuidados, até em solidariedade aos profissionais de saúde, que estão, sim, mais expostos, mas, no lugar de restringir, o ideal seria, quiçá, alargar o período de funcionamento dos estabelecimentos, para que estes mesmos estabelecimentos possam restringir o número de pessoas, ao mesmo tempo, no interior de lojas e de comércios em geral. Ainda na pauta da Covid-19, eu gostaria de pedir um pouco de calma para todos os cidadãos do Estado de São Paulo, cidadãos brasileiros. Eu até fiz uma certa ironia nas redes sociais nessa madrugada, porque eu tenho recebido e-mails tão emocionados de lado a lado, que fica até difícil de tomar algum tipo de providência. Eu recebo e-mails na linha de que o governo do Estado de São Paulo estaria criando números para, vamos dizer assim,
como é que eu posso dizer, fabricar, né, casos de Covid-19 e uma gravidade que não existe. Por outro lado, recebo uma série de manifestações no sentido de que o governo do Estado de São Paulo estaria, pelo contrário, escondendo os números, né? Seja por força da eleição que acabou de passar, ou porque não quer assumir a gravidade da situação. Então, assim, um pouco de calma, né? Nesse momento, eu acho que vai ajudar, né? Tem sido muito chata, essa é a palavra. Enviado requerimentos de informação, ofícios, a todos os órgãos que os senhores possam imaginar, na esfera municipal, nas esferas, na verdade, para os vários municípios, esfera estadual, esfera federal, com o fim de checar dados, com o fim de acompanhar o que está sendo desenvolvido durante essa pandemia. Não estou constatando nenhum tipo de manipulação de dados, de números, seja para criar uma gravidade maior para a doença, seja para esconder a doença. Tá? Se eu tivesse constatado algo parecido, falaria. Uma outra situação assim, de muita emoção, as pessoas estão muito emocionadas, tem a ver com a tal vacina, né? A Coronavac ou as outras tantas vacinas que estão sendo desenvolvidas. Mas a Coronavac é a que está suscitando mais, vamos dizer assim, manifestações quase esquizofrênicas, porque eu recebo uma série de pedidos de indivíduos e grupos para terem a prioridade em receber a vacina. Pessoas indignadas que o governador só vai disponibilizar a vacina no dia 25 de janeiro. E outras, por indivíduos e grupos, por outro lado, dizendo o seguinte: essa vacina não foi testada, não foi comprovada, essa vacina ela tem alguma substância ruim, vai mexer com o nosso DNA. O governador não pode, né, disponibilizar essa vacina em janeiro, tem que esperar todos os testes, todos os registros. Então, assim, eu peço um pouco de calma, né, os ânimos estão acirrados, infelizmente existe um conflito entre o presidente da República e o governador do Estado de São Paulo, né, existe, é fato. Se as pessoas entrarem nesse clima de beligerância, né, só vai piorar. Qual é a garantia que eu posso dar como deputada estadual, né, como cidadã brasileira? Acompanhar esses trabalhos de desenvolvimento da vacina, tenho oficiado os órgãos competentes, em constatando qualquer tipo de irregularidade no que concerne à segurança da vacina, denunciar essa situação, garantir, quando essa vacina for disponibilizada, né, que apenas as pessoas que desejam receber a vacina receberão. Eu jamais compactuaria, até pela minha formação jurídica, jamais compactuaria com a aplicação de vacina à força, né, em quem quer que seja. Então, o compromisso que eu assumo aqui é de acompanhar o desenvolvimento da vacina em termos de segurança. Hoje mesmo, a minha assessoria entrou em contato no Butantan para entender quais foram as agências internacionais que já aprovaram a Coronavac, né? Porque como o governador já deu uma data para o início da vacinação, eu quero crer que já haja algum tipo de aprovação das agências internacionais, né? Então, eu vou acompanhar essa questão da segurança da vacina e, uma vez a vacina estando disponível e em condições de ser administrada, vou trabalhar firmemente para que apenas aqueles indivíduos que desejam receber a vacina recebam a vacina, né? Participei na semana passada da reunião com o governador, ficou assim bastante claro, pelo menos para mim, que os profissionais de saúde teriam prioridade. A colega Marinello pediu em nome dos profissionais da educação e o governador, na hora, deu razão para a colega. Ontem recebi e-mails de profissionais da área social, que são aqueles que estão mais expostos, assistentes sociais, que recebem o público. Assim que a vacina estiver aprovada, que estiver autorizada, vou entrar em contato com as autoridades do Executivo para pedir
essa prioridade para os profissionais da área social. O colega delegado Olim e outros colegas aqui já pediram pelas polícias civil, militar, Corpo de Bombeiros, o pessoal do SAMU, porque estão mais expostos, tá? Então, esse trabalho de acompanhamento está sendo feito. Eu peço um pouco de tranquilidade para a população. Não tenho como brigar para que as pessoas recebam a vacina na semana que vem, porque a verdade é uma só. A vacina, como substância passível de ser administrada, ainda não existe. Então, eu peço um pouco de tranquilidade. Eu vou terminar, Excelência. Seja para aqueles que querem a vacina imediatamente, seja para aqueles que não querem a vacina, um pouco de tranquilidade para que a gente possa fazer um trabalho com alicerce, um trabalho com segurança, um trabalho, vamos dizer assim, para além dessas brigas político-partidárias que só atrapalham, que só prejudicam, que só diminuem as pessoas que têm que servir o poder público. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, nobre deputada Janaína Pascoal. Próximo, convidamos a deputada Janaína Pascoal para assumir a presidência da mesa. Antes, porém, chamamos deputada Maria Lúcia Amari, deputado Coronel Telhada, deputado Ed Thomas e deputado Castelo Branco, em permuta com o deputado Frederico Dávila. Assume a presidência da mesa, a nobre deputada Janaína Pascoal. Com muita honra, assumo esta presidência, reiterando o chamamento à tribuna do deputado Castelo Branco e lembrando que o nobre colega tem o prazo regimental de 5 minutos. 10, perdão. Subtrair o tempo de Vossa Excelência. Grande expediente do dia 8 de dezembro de 2020, deputado Castelo Branco, vindo agora falar do assunto importantíssimo que é a denúncia no que diz respeito ao laboratório Sinovac. Então, o Washington Post, ele denuncia esquemas de corrupção da Sinovac, já é antigo, vem de uma família da área médica, tenho inúmeros parentes, amigos na área médica, e todos eles sabem que isto é verdade. O Sinovac para aprovação de vacina. Se não, vejamos. É uma longa apresentação, então vamos correr. Sem autorização da Anvisa, o governo do estado de São Paulo divulgou o calendário de vacinação 2021. Ainda não foram apresentados os relatórios de eficácia dessa vacina chinesa para aprovação dos órgãos federais. Está aí, ó, tabela de vacinação na primeira fase do Programa Estadual de Imunização. Público-alvo, primeira dose, segunda dose, enfim. Próximo slide. O jornal americano The Washington Post publicou no último dia 4 de dezembro, sexta-feira, uma denúncia de corrupção, mais uma, sobre a empresa chinesa Sinovac, responsável por esta vacina que o governo do estado de São Paulo adquire e quer vacinar obrigatoriamente a população. Então está aí a propaganda do nosso governador da China. A matéria foi redigida pelos repórteres Eva Du, correspondente de economia na China, e de Theodora Yu, correspondentes em Hong Kong. Foram ouvidos especialistas americanos e acessados processos judiciais que envolvem a Sinovac em esquemas de corrupção na China há muitos anos. A vacina da Sinovac foi utilizada na China apenas no período emergencial de testes, assim como a das fabricantes chinesas CanSina e Sinopharm. O governo chinês realizou uma parceria com a empresa alemã BioNTech e a americana Pfizer para produzir com o laboratório chinês Fosun Pharma 10 milhões de doses para combater a Covid-19 em Hong Kong. A China também possui convênio com a empresa anglo-sueca AstraZeneca. Assim como ela faz em outros segmentos, a China se associa com empresas ocidentais. Está aí o post do que acabamos de fazer. A fabricante chinesa de vacinas contra o coronavírus, Sinovac Biotech, é, entre aspas, bem grandes. Boa,
em colocar seus produtos no mercado. Ela foi a primeira a iniciar os testes clínicos de uma vacina contra a SARS em 2003 e a primeira a trazer uma vacina contra a gripe suína aos seus consumidores em 2009. Seu CEO também estava subornando o regulador de drogas da China para aprovações de vacinas durante aquele tempo, mostram os registros do tribunal. Olha só quanta coisa boa. A Sinovac agora busca fornecer sua vacina contra o coronavírus para países em desenvolvimento, como o Brasil, a Turquia e a Indonésia. Embora a corrupção e a fraca transparência tenham atormentado por muito tempo a indústria farmacêutica da China, raramente a confiabilidade de um único fornecedor de medicamentos do país teve tanta importância para o resto do mundo como agora. A Sinovac ainda não divulgou dados de eficácia, tornando assim incerto, muito incerto, se sua vacina pode proteger os seus receptores, com tanto sucesso quanto as vacinas da Moderna ou da Pfizer, que foram mais de 90% eficazes nas suas análises preliminares. Além disso, esse senhor aqui, Yin Weidong, CEO da Sinovac, vamos ver o currículo e a capivara deste senhor. A Sinovac reconheceu o caso de suborno envolvendo seu CEO, dizendo em documentos regulatórios que ele cooperou com os promotores e não foi acusado. O CEO disse em depoimento que não poderia recusar pedidos de dinheiro de um oficial regulador. É a delação premiada lá na China. O fato de uma empresa ter um histórico de suborno longo lança uma longa sombra de dúvida sobre suas alegações de dados não publicados e não revisados por pares sobre sua vacina. Isso disse Arthur Kaplan, diretor da divisão ética médica do New York University Langone Medical Center, nos Estados Unidos. A corrupção na indústria farmacêutica da China já é um flagelo de longa data. Não sou eu que estou dizendo, é Dali Yang, um cientista político da Universidade de Chicago e amplamente conhecido nos meios acadêmicos internacionais. No testemunho do tribunal em 2016, o fundador e chefe executivo da Sinovac, Yin Weidong, admitiu ter dado mais de 83 mil dólares em subornos de 2002 a 2011, apenas para um oficial regulador. Esse dinheiro era dado num envelope. Em um tribunal de Pequim, em 2016, Yin Hongzhang, o ex-vice-diretor do Centro de Testes de Drogas da China Food e da Drug Administration, disse que Yin Weidong, da Sinovac, lhe deu subornos em dinheiro durante 9 anos, enquanto buscava a aprovação regulatória para as vacinas da empresa contra hepatite A, SARS, gripe aviária, febre aftosa e influenza A. Em troca, o senhor Yin Hongzhang diz que ajudou a acelerar o processo de aprovação para as vacinas de Sinovac. A vacina no Brasil, Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo. Em níveis inferiores, pelo menos 20 funcionários confessaram em tribunais chineses, entre 2015 e 2018, que aceitaram subornos de funcionários da Sinovac, de acordo com as decisões do tribunal. O jornal cita, por exemplo, diversos casos de propina para mobiliar apartamentos, compras de carro e outros favores pessoais para estes funcionários, o que variava entre 7 e 15 mil dólares para cada pessoa. Na indústria de vacinas, normalmente damos uma comissão ao responsável para incentivá-lo a usar as nossas vacinas. Muito bem. Não, voltando à última, quem falou isso foi um vendedor da Sinovac, identificado apenas pelo sobrenome Yang. Próxima. Yang admitiu ter dado a um funcionário do hospital 2.441 dólares em propina, sempre em envelopes de dinheiro, como recompensa pelo hospital comprar 5.351 doses da vacina de Sinovac contra a hepatite A entre 2011 e 2015.
Kaplan, o professor de ética médica, disse que o histórico de suborno da Sinovac alienaria alguns clientes em potencial. Palavras dele: quando não há opções e você está em uma praga, você tende a pegar o que puder. Isso significa que durante uma pandemia como esta que vivemos, as portas se abrem para a corrupção no momento da busca de uma cura. Fato. E assim como deputado estadual, na obrigação de deixar aqui o meu legado, nós tornamos mais clara essas evidências sobre a Sinovac, essa empresa que pretende aplicar as vacinas aqui no Brasil. Desde já, manifesto-me contra essa vacina neste momento e solicitando que a população reflita profundamente, as autoridades também, sobre a forma e o modelo disto. Muito obrigado, tenham um bom dia. Deu horário, não. Pela ordem, presidente. Posso fazer uma comunicação? Pois não, senhora deputada. Uma comunicação, presidente. A senhora deputada permite? Sim. É regimental, senhor deputado. É regimental. Nobre deputado Cauê Macris, eu tomo o microfone para respeitosamente me dirigir a Vossa Excelência, no sentido de dizer que as minhas colocações no que diz respeito ao projeto de reforma 019/2020 não teve em nenhum momento caráter pessoal a Vossa Excelência, muito pelo contrário, né? Tenho pelo senhor extremo respeito e admiração pelo excelente mandato que cumpriu à frente dessa casa. As minhas colocações foram de ordem técnica. Realmente eu recebi em meu gabinete diversas pessoas, entre as quais o sindicato da Lesp, ex-funcionários, ex-deputados, ex-parlamentares, amigos e pessoas que conhecem e que me alertaram da necessidade de se levantar a questão. Em nenhum momento seu nome foi citado e mesmo aqui confesso a minha falta de conhecimento no sentido de que o senhor era o responsável como presidente, eu achava que era uma comissão. De qualquer maneira, feita a minha fala de respeito ao senhor e de consideração pelo seu trabalho, eu reitero a necessidade de que este procedimento, ainda que o senhor tenha argumentado em que pese os seus bons argumentos da necessidade, que eu tenho certeza que existe, de modernização da casa, de que isso seja feito de forma cautelosa, prudente e ouvindo todos os segmentos. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pedir a suspensão dos trabalhos por 5 minutos. É regimental, senhora deputada. Os trabalhos ficam suspensos por 5 minutos.